Boa noite, galera. Vamos. Professora Juliana, daqui a pouquinho a gente começa. Galera começar a entrar. Professor. Vamos abordar o tema inicial em relação ao adulto na piscina, tá? A sua chegada, as suas expectativas. Professor Ivaldinho, professora Juliana, Mônica. Esperar a galera entrar aí. Mais uns 3 minutinhos pra gente começar, galera. Porque o tema é bom. Vamos lá. Iniciando a semana. Normalmente eu faço lives de terça em diante. É a primeira vez que eu tô fazendo numa segunda, se eu não me engano. Pra gente... A ideia é começar a semana e manter uma empolgação pro resto da semana. Ana Paula, tudo bem? Vamos chegando na sala. Prof. Thaisa. E aí? Galerinha, olha só. Do ladinho dessa caixa de mensagem de vocês aí tem uma setinha. Tem uma setinha pra cima. Clica nessa setinha e encaminha essa live aí para pelo menos 5 pessoas que vocês conheçam, professores, que vocês sabem que pode estar aproveitando essa live, tá bom? Essa setinha que tá no cantinho aí, ó, bem aqui sim, do lado da caixa de mensagem, encaminha essa live para umas 3, 4 pessoas aí que vocês acham que ela pode aproveitar, para daqui a 1 minuto e meio exato, que normalmente eu deixo 5 minutos a gente entrando, tá bom? Pra gente estar começando, tá bom? Então encaminha essa live aí pra galera, faz esse favor pro professor, pra gente estar sempre melhorando. Pra galera tá conhecendo, pra galera tá agregando valor também. Beleza? Quando o adulto resolve aprender a nadar, tá? Normalmente a gente tem muitos professores de natação infantil, professores de hidroginástica, professores com outras especialidades que quando chega a hora de você pegar um adulto que não sabe nada, que sabe menos que uma criança, né, na fase de adaptação e iniciação, você tem que ter meios de trabalhar com esse adulto. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Estratégias de trabalho com esse adulto, estratégias de approach, né? De como eu vou chegar nesse aluno, quais são as expectativas, tentar entender e gerar empatia. Alô, Wesley. Professor Ayrton aí, pingo de gente. Galerinha, 20 segundos pra gente começar, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá certo? Então, lembrou de alguém durante a live? Clica nessa setinha que tá aqui no cantinho e encaminha essa live convidando mais professores, tá? Antigamente eu tinha o meu nicho, as minhas publicações voltadas mais para os pais, para as crianças. De meses para cá, desde o ano passado, eu tenho trabalhado para abordar o professor, o estudante de educação física e fazer com que ele se desenvolva, fazer com que ele aprenda e melhore, tá? Para a gente aumentar mais ainda o número de profissionais de área aquática que defendem o trabalho de prevenção, que defendem o trabalho da natação como forma de desenvolvimento para todo mundo, beleza? Então, galera, vamos lá. Hoje o tema, vou começar hoje, hein? Hoje o tema, então, é quando o adulto resolve aprender a nadar. Qual é a ideia, tá? É nós abordarmos agora os motivos,
tá? A questão do professor tentar entender esse aluno e no final a gente trabalhar consequências pedagógicas, de onde eu saio para onde eu vou. Beleza? Podem perguntar. Se eu passar batido alguma pergunta, não tenham medo de repetir a pergunta, porque às vezes eu estou falando aqui, olhando aqui e vai passar batido, tá bom? Galera, seguinte, o que levou esse adulto a querer nadar? Primeira pergunta. Ele chegou na sua academia, ele chegou para você, ele te quer como personal, ele chegou na sua turma. O que levou esse adulto a nadar? A recepcionista faz o tour pela academia, ela apresenta para o professor, normalmente para um ou outro professor, tá? A criança, a gente sabe, o pai levou a criança e acabou. Ela pode ter comentado sobre algum desejo de nadar, beleza, mas foi o pai que levou essa criança para nadar, beleza? Então foi o desejo maior do pai, ok. O adulto, ele tem alguns fatores que podem ter influenciado esse adulto. Então são seus motivos. Vamos lá então? Pode ser um motivo médico, tá? Pode ser um motivo aí, um desejo de aprender a nadar, um desejo de aprender um esporte, um desejo de melhorar o condicionamento físico, um desejo, se a pessoa já tem a vida dentro do esporte, como um ciclista, um corredor, ele quer aprender a nadar para melhorar capacidades respiratórias para o outro esporte ou agregar valor no caso do triatlon, tá certo? Então a gente tem que entender os motivos. A partir do momento que a gente entende o motivo desse aluno, tá? Esse desejo de iniciar no esporte, a gente vai começar a trabalhar a nossa empatia, tá certo? Não é eu vou trabalhar do meu jeito, eu desejo que meu aluno aprenda só desse... Não, calma. Então vamos lá. O meu aluno, ele tem alguma limitação física. Então a partir daquele momento, eu vou trabalhar em cima daquela limitação física, tá? O meu aluno, ele tem um desejo de perder o medo de estar no fundo. Ele, no final do ano ele tem uma viagem e ele vai aprender a natação durante esse ano para no final do ano ir viajar. Então a gente tem que entender esse motivo. É o primeiro ponto, tá certo? Segundo ponto, galera, esclarecimento de dúvidas. Então o que acontece? Gerei empatia, começo a transmitir segurança. Isso aí, a Prof. Viviane, eu adoro conversar com os meus alunos primeiro, conhecer a raiz do medo, por exemplo. Isso mesmo, é basicamente isso, é você começar a gerar esse vínculo. Gerou o vínculo, começou a transmitir essa segurança que a professora falou, o aluno confia em você e ele vai te contando mais e mais a fundo os detalhes do porquê que ele está ali, tá certo? Então, ele vai estar na sua frente, tem um recepcionista na frente, tem outros alunos ali. Às vezes, nesse primeiro contato, pessoal, o aluno não vai falar o real motivo dele estar naquele ambiente. Por timidez, o aluno talvez não comente o porquê dele estar naquele ambiente. Porque ele está com uma vergonha, porque ele está deslocado, porque ele não sabe o que dizer para você. Você é um cara, é o professor, é o cara do esporte, é o cara descolado da educação física e ele é uma pessoa que saiu de casa para tentar buscar isso como qualidade de vida. Então ele está tímido naquele momento, tá certo? Eu estou generalizando, ok? Em casos mais extremos, tá? Então, galera, a gente vai esclarecer as dúvidas desse aluno, o máximo que a gente conseguir naquele momento. E nos primeiros minutos das aulas, nos primeiros contatos das primeiras aulas, é nós tentarmos passarmos essa segurança de informação. A gente tem que gerar um nível de autoridade, tá? De autoridade, não autoritário. Um nível de autoridade para aquele aluno começar a confiar na gente. E a partir daquele momento ele contar mais sobre a vida dele e os desejos dele. Por que eu estou dizendo isso, galera? Nós temos que trabalhar esse lado mais humano. É interessante a gente humanizar mais o aluno. Tá? Normalmente a gente vê em academias de turmas cheias, lotadas, o aluno é só mais um aluno. A gente tem que tentar humanizar esse aluno, beleza? A partir do momento que eu humanizo esse aluno, ele entende que ele foi humanizado por mim, eu fidelizo aquele aluno. Ele vê em mim um porto seguro de conversa, tá? De trocar uma ideia, de desabafar, e isso fideliza o aluno, tá certo? O professor deve sempre deixar o ambiente confortável para o aluno. Concordo, professora, também. E o que acontece, pessoal, em relação quando a gente encontra esses alunos? Normalmente o aluno, se ele tem um problema muito sério, uma limitação física que ele não gosta de comentar, ele não vai falar para você no primeiro momento. E a gente tem que ter o feeling de ter essa conversa. Beleza? Então, estou entendendo os motivos do aluno. A partir do momento
que eu entenda esses motivos do aluno, pessoal. Eu tô olhando aqui, tá, pessoal? É uma pauta que eu tenho. Então, de vez em quando eu vou tirar o olhar da tela do celular e olhar a tela do computador, tá? A gente vai entender o motivo desse aluno. O que acontece a partir daí? Eu vou começar a trabalhar com alguns exemplos, tá? Trazendo mais para a vida real aqui pra gente. Eu tenho um aluno que é obeso. Eu tenho um aluno que ele, por algum motivo, tem um histórico de nunca ter feito atividade física, tá? Qual o objetivo dele? Se ele tem alguma fobia ou trauma de água. Excelente, Valdinho. Essa pergunta, essa anamnese tem que fazer parte de fato da lista do professor de educação de natação, tá certo? Então, meu aluno chegou, ele é obeso ou ele tem um histórico negativo de atividade física ao longo da sua vida. Beleza. Se esse aluno tem um histórico negativo de atividade física, galera, se ele não tem um contexto cultural de atividade física ao longo dos seus 30, 40 anos de vida, pode ter certeza, ele será uma pessoa tímida motoramente falando. Ele pode ser uma pessoa extrovertida, mas ele pode ser uma pessoa tímida relacionada à sua, essa timidez é relacionada à sua movimentação, sua coordenação motora. Então, a partir daí, já quero ter outro tato com o meu aluno. Eu percebo que o movimento dele é um movimento de ângulos menores. Eu percebo que aquele aluno, quando ele chega na aula, é um aluno que não fala alto, é um aluno que não faz barulho. E o fazer barulho aqui, entre aspas, é conversar, se entrosar. Você sente isso no simples cumprimento de mão. Você sente isso, o professor sente isso no simples... Quando o professor dá um boa noite largo e o aluno dá um boa noite ali, ó. Boa noite, oi, sabe? Com aquele olhar de quem está sendo visto. Então, você tem que sentir isso, galera, no seu aluno, ok? Então, a gente entende o aluno, eu esclareço as dúvidas desse aluno e a gente começa a trabalhar com as suas limitações. Então, beleza, o aluno chegou, eu começo a entender, eu esclareço as dúvidas e daí... Eu vou tentar, galera, trabalhar as suas limitações, que podem ser várias. Podem ser de cunho mais psicológico, pode ser de cunho físico. As duas podem estar relacionadas. Eu ter fatores emocionais relacionados a fatores motores. Ou seja, um aluno que é extremamente tímido a vida inteira. Ele é super inteligente, super descolado, mas ele é muito tímido, tá? Ele é tímido, você sente, você sabe que ele é tímido. Pode ter certeza, pessoas mais tímidas são pessoas com menos gestos, são pessoas menos gestuais, tá certo? Então tentem associar isso com os seus alunos. Pessoas mais tímidas são pessoas menos gestuais. Ou, se são pessoas menos gestuais, são pessoas que podem ter um atraso em relação à sua perspectiva de ensino. Não, daqui uma aula, daqui 2 aulas, daqui 3 aulas, ele vai estar fazendo isso, isso e isso. É nessa hora que a gente tem calma, para a gente não acabar colocando expectativas demasiadas naquele aluno, para que ele mesmo não venha se frustrar com as suas afirmações, tá certo? Então, vamos tentar sempre associar o lado humano do aluno, galera, o lado humano do aluno, beleza? E aí eu já entro numa questão que eu gosto. Semana passada eu fiz uma live com o professor Peixe e ele aborda isso de uma maneira maravilhosa e eu vou abordar também, pegando as palavras dele aqui pra gente, beleza, pessoal? Então o que acontece? Hoje em dia, o método de se trabalhar a natação adulto é um método de... adulto e infantil, né? A natação de uma maneira geral, desculpa. É um método que a gente fala que é um método indireto. Por quê? Hoje o foco do trabalho é o indivíduo, é o desenvolvimento do indivíduo, tá? O aprendizado da técnica é consequência. Eu desenvolvo o indivíduo de uma maneira mais completa, eu trabalho com esse indivíduo o mais aberto que o meu leque possa ir, né? Trabalhando as inúmeras habilidades que a natação pode propor a esse aluno. E o aprendizado é consequência, ele vai aprender. Mas eu tenho que entender que eu tenho que desenvolver aquele aluno como um todo, beleza? Antigamente não, era um método mais direto. Você vai fazer 1000 repetições daquele exercício e você vai aprender. Então, o foco era baseado no final, na técnica, no aprendizado da técnica. Hoje, o foco é baseado no desenvolvimento do indivíduo, beleza? Então, o aprendizado da técnica é consequência do seu trabalho, beleza? Ana Paula aqui,
Quando eu resolvi voltar a nadar foi para aprender a técnica do nado. Uma coisa é você saber, uma coisa é você saber nadar, outra coisa é você pegar a técnica. Além de ser natação, para mim, ele alivia a lombalgia. Isso. O ato de nadar hoje, ele tem inúmeras definições, tá? Deslocar no meio líquido, tem estudiosos que falam que nadar é você saber os 4 estilos, tá certo? Então, você tem essas divergências aí. Beleza, galera? Então tá, então método direto e indireto a gente já entendeu que hoje o trabalho é baseado no indivíduo, o aprendizado do nada é uma consequência, ok? Então vamos lá. Vou falar agora sobre as habilidades. Galera, eu vou falar mais 2 tópicos, tá certo? Sobre habilidade aprendida agora e conquistada. Depois vou falar sobre 2 práticas de simulação prática por simulação e simplificação. Depois eu vou entrar nas questões de sequências pedagógicas, tá bom? Só para vocês ficarem ligados o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Habilidade. Boa noite. Muitos perguntam quanto tempo vou aprender. Cada um tem seu tempo e frequência. Com certeza, Rony. Cada pessoa vai ter seu tempo. Você colocar uma perspectiva de tempo de aprendizado é arriscado. Você vai garantir seu trabalho? Você sabe se aquele aluno vai faltar muito tempo? Você sabe se aquele aluno vai desmotivar? Você tem um feeling para sentir se aquele aluno está rendendo ou não está? Então é interessante, pessoal, a gente não arriscar. Trabalhar com uma perspectiva mais ampla, tá? Olha, em tantos meses, a ideia, a intenção é que você desenvolva tais habilidades. O desenvolvimento da técnica, a gente vai aula após aula avaliando e eu posso te dar um feedback aula após aula. É interessante o feedback sempre no final da aula, tá, galera? Vamos lá. Vou falar sobre habilidades aprendidas, habilidades realizadas e habilidades conquistadas. Então, ok. Essa fala, tá? Esses tópicos aí é do professor Paulo Bonacella, professor lá da USP, da cadeira de natação, um cara sensacional que eu admiro muito. Não o conheço, mas conheço o trabalho dele em relação à natação, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho a habilidade aprendida, a habilidade não conquistada, a habilidade realizada, tá? Então vamos lá. O que vem a ser a habilidade não realizada? Tá? A habilidade não realizada é aquela habilidade que o aluno não a detém ainda. Ele sempre que ele faz, ele erra. Que ele está aprendendo ainda. Que ele está no desenvolvimento inicial de toda a fase motora do ganho para aquela habilidade. Tá certo? Então vamos lá. Habilidade não realizada. São 3. Essa é a primeira. Vamos para a segunda. Habilidade aprendida. A partir do momento que o meu aluno começa a ter alguns acertos daquela habilidade, é quando eu começo a entender que ele está de fato aprendendo. Então vamos pôr um exemplo aqui. De 10 repetições, ele acerta 3. Ele acerta ali quase 4 repetições. Muito cansaço, tá? E falta de frequência nos acertos. Então vamos lá, de 10 repetições, ele acerta suas 3, 4 repetições. Muito cansaço e sem uma sequência de acertos, tá bom? Então essa é a habilidade aprendida. Então eu saí da não realizada, fui para aprendida e a habilidade conquistada é quando o meu aluno começa a ter um número, uma sequência de acertos convincentes, você percebe que aquele aluno está acertando de fato, tá certo? E você tem uma proporção aí de 8 a 10 acertos na realização daquele exercício dentro de 10 realizações. Então, a partir daquele momento que ele está acertando 8 em 10, aquela habilidade eu posso afirmar que ela está conquistada. Então, eu saí da habilidade não aprendida, ou não realizada, né, não aprendida, fui para a habilidade aprendida, que é a habilidade que ele acerta 3 a 4 repetições de 10, tá certo? E há muito cansaço nas suas realizações. E ele vai para a habilidade conquistada. A habilidade conquistada você tem 8 a 10 acertos em 10. Você vê mais otimização do movimento. Você percebe um cansaço menor. Beleza? Então a gente tem essas 3 habilidades. Então vamos lá, galera. Continuando, eu vou agora dar 2 dicas aqui de como eu posso estar melhorando a prática do meu aluno. Beleza? Meu aluno está lá, está no desenvolvimento de aula dele, está aprendendo a natação. Tem alguns vezes, chegou numa fase onde eu preciso de criatividade, eu preciso realizar algo para aquele meu aluno evoluir. O que eu posso trabalhar? Tem 2 práticas
né, que eu gosto bastante, e aqui eu vou dar outra referência do Fabrício Madureira, que eu peguei isso com ele, e eu gosto bastante, eu utilizo. Prática por simulação e prática por simplificação. O que vem a ser essas duas práticas, pessoal? Prática por simulação é quando eu coloco o meu aluno, por exemplo, de frente para um espelho. Eu coloco o meu aluno para realizar, minha turma de alunos, para realizar um movimento fora da piscina, imitando. Então eu vou fazer abraçada de crawl andando. Todo mundo vai olhar para a altura do seu cotovelo. Eu quero que todo mundo observe seu polegar. Eu quero que todo mundo observe a extensão do braço à frente. Eu quero que todo mundo observe o queixo próximo ao peito. Então, essa é a prática por simulação, tá certo? Prática por simplificação, pessoal, é quando eu utilizo meus recursos tecnológicos dentro da piscina para que haja um entendimento maior e mais rápido, mais fácil daquele exercício para o meu aluno. Então, por exemplo, uma prática por simplificação é eu colocar uma nadadeira no meu aluno se eu quero fazer determinada correção na pernada de crawl, ou de costas, ou de borboleta daquele meu aluno. Se eu quero fazer com que ele entenda sobre a dorsiflexão do tornozelo, relaxamento do tornozelo, posso trabalhar uma nadadeira que vai forçar um pouquinho mais a musculatura para ele entender de fato ali aquele movimento mais maleável do tornozelo. Então, quando eu utilizo recursos que podem me auxiliar para fazer com que aquele aluno desenvolva, é prática por simplificação. Então eu tenho prática por simulação e prática por simplificação. Beleza, galera? Agora a gente vai entrar na sequência pedagógica. Sequência pedagógica. Galerinha, ó, tem aí essa setinha aqui embaixo. Vocês podem estar encaminhando essa live, o convite dessa live aí para 2, 3 colegas que vocês achem que podem gostar do assunto agora. Beleza? Então vamos falar sobre o início do processo de aprendizado. Essa parte eu gosto bastante, eu adoro trabalhar com alunos de adaptação, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiros momentos dentro da água. No começo da live eu falei sobre a questão da timidez, a questão dos fatores emocionais relacionados que podem afetar os fatores motores desse aluno, o contexto cultural. Eu tenho que começar a entender aquele aluno para eu cobrar aquele aluno. Como é que eu vou cobrar de um aluno determinado movimento? Como é que eu vou cobrar de um aluno determinado condicionamento se eu não sei da vida passada daquele aluno com o esporte, com a atividade física, com a natação, com seus medos? A gente fica manco, né? A gente fica manco como profissional, tá certo? Então a gente tem que entender isso, galera. Primeiros momentos dentro da água. Vamos lá, primeiro contato com a água. É interessante que o professor esteja dentro d'água, ponto. Nesse momento atual de pandemia, cada um vai avaliar a melhor maneira, mas é interessante que o professor esteja dentro da água, sim, tá certo? Início do processo. Tem alguns ganhos de habilidade aquática, tá? Que compõem o processo de competência aquática, tá? Tem alguns ganhos de habilidades aquáticas que compõem o processo de competência aquática, tá? Então, galera, eu tenho os deslizes ventrais, dorsais e laterais. Eu tenho as sustentações ventrais, dorsais e laterais, tá? Variação de sustentação horizontal e vertical também, tá? Eu tenho as pernadas, eu tenho as habilidades aquáticas, mergulho e os deslocamentos livres, respirações e equilíbrio. Eu considero esses pontos primordiais no início do aprendizado. Professora Viviane, nossa, eu conheço tanto prof que não entra, acho um absurdo. Eu conheço também, muito professor que não entra. É ruim, né, a gente falar mal, mas eu também considero um absurdo, tá certo? Justamente por toda essa questão de processo de aprendizado. É muito claro isso, tá bom? Tudo o que eu falei aqui leva a gente a ter que entrar na água, tá certo? Se você escolher a natação como profissão, cara, aceita. Então vamos lá, galera, olha só. Vou repetir: deslizes, sustentações e rotações, pernadas, habilidades aquáticas, mergulho e o deslocamento de um ponto ao outro, tá certo? Respirações e equilíbrio. O equilíbrio aqui, a gente pode abordar ele de várias maneiras. O simples fato de você andar na piscina, indo de frente e voltando de costas, tá trabalhando o equilíbrio com esse aluno. Andar
passadas laterais, passadas indo de frente, voltando de costas, você tá sim trabalhando o equilíbrio com esse aluno. Fala, professor Vitor. Tá certo, galera? Então, o equilíbrio, ele não é só ficar na ponta do pé. O equilíbrio é você estar na posição que você deseja e realizar o movimento que você deseja. Isso é estar equilibrado. O que é estar equilibrado, então? É você realizar o movimento que você deseja realizar. Se eu quero ficar em pé, estou equilibrado em pé. Se eu quero andar, estou equilibrando durante esse movimento, para que eu não caia. Tá certo, pessoal? Deslizes, considero um exercício básico primordial no ensino. Ó, vocês perceberam que eu não falei prancha, vocês perceberam que eu não falei pubol, eu não falei espaguete, eu não falei nenhum material. Por quê? A ideia é nós fazermos com que esse aluno se sinta independente dentro da água. Lógico que eu vou começar a utilizar os recursos como práticas de simplificação que eu acabei de explicar o que é, tá certo? Para nos auxiliarmos, ok? Mas antes disso, eu tenho que fazer o aluno sentir a água. Eu tenho que fazer com que o corpo daquele aluno desenvolva uma propriocepção adequada para que eu vá explorá-lo de uma maneira mais hardcore, que é colocando a prancha e mandando ele fazer uma pegada baixa. Então entendamos, é muito mais válido eu começar a ensinar os deslizes, as sustentações e as pernadas utilizando as minhas mãos, eu como professor dentro da água, utilizando o contato com esse aluno, do que eu já jogar ele para uma pranchinha direto e mandar ele ir e voltar. Então é nisso que eu estou batendo hoje a tecla. Vamos trabalhar o lado mais humano. Repito, como falei ainda há pouco, em época de pandemia, cada um vai avaliar da melhor forma possível. Professor Luiz, e aí, professor Anderson, professor Raiz ali. A galera, olha só. Seguinte, então vamos lá. Então, vou trabalhar esse deslize, tá? Eu vou trabalhar as sustentações e as pernadas. Prefiro eu trabalhar com os meus alunos segurando nas mãos, tá certo? Um exercício simples. Peço para deslizar 2, 3 metros ali, tá certo? Lógico, eu já passei da fase do rosto na água, tá, galera? Eu já estou evoluindo aí, tá? Não estou falando do processo inicial, do aluno traumatizado, não. Estou colocando algumas questões, alguns casos. Então, estou na fase de ensinar um deslize para o meu aluno. Eu fico a 2, 3 metros desse aluno e peço para ele chegar na minha mão. Eu não vou dar uma pranchinha para esse aluno ainda. Eu vou fazer com que as primeiras aulas desse aluno seja ele e a água, simplesmente. E eu junto ali, dando aquele apoio, o suporte que é para ser dado. Tá certo? Sustentações, ventrais e dorsais. Comecem sempre pela sustentação ventral, galera. Barriga para baixo, tá? É uma maneira mais fácil do aluno ganhar confiança do que você já pedir para... É porque a gente que já sabe nadar, galera, às vezes a gente já acha tudo muito fácil, mas pro aluno que não sabe, a pessoa que não sabe nadar, entrar em sustentação dorsal é traumatizante, tá? Entrar em sustentação dorsal pode ser traumatizante. Ele pode passar por 2 a 3 segundos de percepção de afogamento. Eu já vi, eu já senti isso perto de mim, tá? Com alunos meus. Quando passamos pela fase de sustentação ventral, fomos para a fase de sustentação dorsal, colocando a cabeça do meu aluno no meu ombro, lá, desenvolvendo ali, conversando. E alguns alunos ficam assustados quando a gente começa a trabalhar a soltura deles e a independência. O fato de sair da horizontal e voltar para a vertical sozinho, eu já tive aluno em piscina rasa pedindo ajuda. Ele entrou na estrelinha do céu, né, de barriga para cima, na sustentação dorsal. Quando foi para voltar com o pé no chão, a piscina com 1,20 m de profundidade, esse aluno começou, professor, me ajuda, eu tô boiando, não consigo voltar. Então nós temos que ter esse feeling. Sustentação dorsal, ela pode ser traumatizante. Cara, é algo tão... É muito simples o que eu tô falando, mas que não é falado. Estão entendendo? Ó, é muito simples o que eu tô falando, mas não é falado. Sustentação dorsal pode sim traumatizar no aluno durante sua aula de natação. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse feeling, tá? O aluno ele pode ter aqueles 2, 3 segundos de debater, volta, nunca mais eu quero fazer isso. E aí você acabou com aquela motivação daquele dia, daquela aula. Ele vai voltar, mas não vai, você vai perder uma porcentagem de evolução que você ganhou, tá certo? Tem aluno que tem agonia com a água no ouvido. Qual a sua dica? O que eu sempre falo, Viviane, se você não tem
eu falo primeiro brincando, né? Depois que eu já tenho uma relação e um vínculo com esse aluno, que é o que eu costumo estabelecer nas primeiras aulas, eu sempre brinco e falo, ó, tem que acostumar, nadador acostuma com água no ouvido, quando você for dormir a água sai. Nesse primeiro momento eu brinquei e fiz esse aluno rir. No segundo momento, eu vou indicar um tampão de ouvido e pergunto se ele tem, já teve inflamações de otite, outros tipos de inflamações ouvido, se ele não conseguiu dormir bem à noite. Então eu vou dar uma investigada e no final das contas eu sempre indico o protetor auricular. E aí eu já falo, ó, tem protetores que você vai achar de silicone, disso, daquilo, e também tem otorrinos que moldam no seu ouvido. Então eu deixo à vontade pro aluno, mas eu indico, tá bom? Eu indico o protetor auricular sempre. Aprender a ficar em pé é fundamental. Fundamental, professor. Tem até vídeo meu que eu falo isso. A importância de nós, professores, trabalharmos o trabalho. Trabalharmos o trabalho, olha só, meu Deus. Da gente trabalhar a questão do vertical, horizontal, vertical. Nessa sequência, né? Vertical, horizontal, vertical. Isso é matéria, isso é capítulo de aula minha quando eu tô na piscina com os meus alunos. É ensinar a ficar em pé novamente. É ensinar a entrar na horizontal e sair, porque senão pode afogar. Pode afogar no raso, né? Igual acontece com criança, pode acontecer com adulto também. Sair do deslize, sair das sustentações, pessoal. Vou trabalhar as habilidades aquáticas de mergulho, deslocamentos livres, tá? Vou deslocar com movimentações de braço variadas. Posso trabalhar. Eu nunca começo aqui na flechinha, tá, pessoal? Não começo nas minhas primeiras aulas na flechinha. Isso aqui requer uma flexibilidade, tá bom? E mobilidade articular, que alguns adultos, a gente sabe que eles são relaxados e são sedentários e às vezes isso aqui pode incomodar. Então, para não incomodar, para não assustar aquele aluno inicialmente, eu peço, ó, na linha dos ombros, para esse aluno fazer o seu deslize. Eu peço para ele fazer, ó, o braço aqui, um na frente do outro. Um na frente e o outro ao longo do... Um estendido acima da cabeça e um estendido ao longo do corpo. Os dois ao longo do corpo. Movimentações que eu peço sempre. Movimentações alternadas de braço, tá? Como se fosse uma pseudo braçada de peito, tá certo? Nado submerso com um cachorrinho. E aí eu peço, no segundo momento, para ele estender esse braço e fazer um cachorrinho bem alongado. Eu cravo com a braçada submersa, tá certo? Vou pedir também para esse aluno, começar a trabalhar com esse aluno, que a gente não trabalha com aluno iniciante, galera. A gente não trabalha com aluno iniciante. Palmateio. Palmateio para melhora de propriocepção, para ganho de habilidade de sustentação é sensacional. Academias de piscina curtas, piscina aí de 15 a 20 metros. Galera, pô, eu quero trabalhar braço com meu aluno, mas a piscina é curta, toda hora virada, ele não vai trabalhar força de braço, trabalha palmateio. Palmateio é um acessório, é uma ferramenta sensacional se eu quero fazer com que o meu aluno trabalhe força de braço, resistência de braço, antebraço, em piscina curta. Não tem uma piscina de 25, de 50 para ele dar tiro, para ele alongar, para ele fazer um trabalho de braço mais consistente. Palmateio. E o palmateio também, trabalhando para o aluno iniciante, é isso, ó. É trabalhar essa questão ali da palma da mão na frente, uma só. Ó, toda vez que você subir para respirar, eu quero que você respire com as mãos fechadas. Então eu melhoro a propriocepção desse meu aluno, tá certo? E faço com que no futuro, quando ele vai aprender, iniciar o aprendizado da braçada do crawl, ele vai estar muito mais evoluído em relação a estar na água, tá? Em relação a sentir a água de uma maneira mais firme, mais forte, entender que a água é o volume que ele necessita para ele deslocar, tá certo? Então, pessoal, eu venho com o adulto dessa maneira, beleza? Então, essa é a minha sequência pedagógica pessoal. A partir do momento que a gente vai aumentando os anos dentro de uma área, galera, isso eu falo de todas as áreas, tá? Não só da nossa. Os professores, eles vão começando a ter estratégias mentais já feitas. Opa, com aquele tipo de aluno, eu vou utilizar tal estratégia. Eu já tenho aqui uma aula montada. Eu tenho uma sequência pedagógica para ensinar a respiração lateral. E já está aqui, ó, papá, montadinho. Eu já sei o que eu vou trabalhar. A respiração lateral, eu já sei o exercício 1 e o 10 que eu vou trabalhar. Adulto, adaptação, eu já sei do 1 ao 10 que eu vou trabalhar. Então essa é a minha sequência pessoal. É trabalhar, lógico, depois que ele passou a fase de adaptação,
ao ambiente, e a adaptação ao ambiente é um tipo de ganho de habilidade aquática, tá certo? A adaptação ao ambiente é ele estar na água, ele ficar em pé na água, tá certo? É ele conseguir molhar o rosto, soltar uma bolha. A adaptação ao ambiente aquático, ele está adaptado ali. Não quer dizer que ele aprendeu, ele tá adaptado. E adaptado eu vou trazer até pro gerúndio agora, adaptando, tá? Ele está adaptando na água. A partir do momento que ele está nesse processo de adaptação aí, eu começo então, estou fazendo um resumo agora do que eu falei, hein? Eu vou para os deslizes, mergulhos, tá certo? Com auxílio e sem, deslizes com auxílio e sem, e o auxílio sou eu, não tô colocando material ainda, tá certo? Depois eu vou tentar trabalhar com ele. A partir do momento que ele faz o deslize, e ó, deslize ventral, tá? Não começa com deslize dorsal não, deslize dorsal é coisa para as aulas seguintes. Vamos falar de deslize ventral quando eu falar em deslize agora para esse aluno que está iniciando, tá? É o que eu falei ainda há pouco. Para quem entrou agora, galera, a posição de flutuação, sustentação dorsal é uma fase que pode ser traumatizante para esse aluno. É um exercício que pode deixá-lo com uma má impressão da natação. Porque se esse aluno não sabe fazer a troca da dorsal para vertical novamente, ele vai entrar em desespero, ele pode engolir uma água, entrar água no nariz e aí, pô, acabou sua aula. É que acabou sua aula, mas vai ficar um clima chato, tá certo? Então eu tenho deslize, sustentações, vou trabalhar a rotação, tá certo? E vou falar uma coisa sobre rotação aqui, massa, beleza? Pernadas, vou trabalhar respirações, equilíbrio, mergulho e deslocamento. Não vou utilizar material. Eu não utilizo material nessas primeiras aulas, não utilizo material. Eu utilizo o corpo do aluno e eu dentro da água para eu fazer com que esse aluno sinta a piscina de uma outra maneira, sem ser com a muleta do material nas primeiras aulas. Não estou falando que o material é ruim, eu uso material sempre, adoro material. Mas nesse primeiro contato eu prefiro que não, tá bom? Galera, vou falar sobre o que eu falei agora, o que eu falei que ia falar, a sustentação, a rotação, isso. Olha só essa dica de rotação que eu trabalho aqui. Eu falo isso e eu não ouço falarem isso, tá bom? Mas eu falo isso e eu acredito nisso. Observem o seguinte, vocês podem fazer esse teste aqui, galera, olha só. Eu quero que meu aluno deslize ventral e dorsal, tá? Eu quero que esse meu aluno aprenda a fazer rotações do ventral para o dorsal, dorsal para o ventral. O que vocês acham que é mais fácil? Tá? Aquele aluno que está iniciando. Galera, eu tenho duas sequências. Ventral, dorsal, ventral, ele saindo da parede. Vamos lá então, vamos entender o seguinte. O aluno saiu da parede, ventral, saiu de flechinha, ventral, deslizou. Tem um momento que eu peço para ele descer os braços e fazer o giro e ficar na posição de barriga para cima, na posição dorsal. Beleza? Então, ele saiu ventral, ele entrou em dorsal. Nesse momento, o que acontece com os alunos? Cabeça sai da água. Então o aluno, ele tá aqui com o rostinho na água maravilhoso, orelha submersa, cucuruto fora d'água. O que ele faz? Ele gira pro dorsal e a cabeça, ó, sobe, as orelhas fora d'água, ó, e ele começa a afundar. Vocês entenderam? Ó? Ele sai no ventral, ele desliza, ele gira, aliás, cabeça sai da água. Olha pros pés, começa a afundar. Aí cagou a posição. Essa é uma das dificuldades quando eu vou ensinar ventral dorsal. A dificuldade para o dorsal ventral é diferente, olha só. Ele saiu no dorsal, tá lá na parede, bonitinho, orelha submersa, deslizou, olhando para o céu bonitinho ali, sem fazer a hiperextensão, tá olhando para o céu, porque é isso que a gente costuma falar quando os alunos são mais iniciantes. Então, ó, ele saiu sem fazer a hiperextensão, bonitinho, alinhado, aí eu quero que esse aluno gire para a posição ventral. O que acontece? Cabeção não para frente. Então esse aluno, ó, que tá aqui na dorsal, ele vai girar para frente e a cabeçona, olhou para frente. Então, nos dois momentos, são detalhes que a gente tem que ter atenção para a gente entender isso durante o movimento. No que isso atrapalha se eu não corrigir isso agora? Aprendizado da respiração lateral. Se eu não corrijo esse posicionamento de cabeça, seja ele olhando para os pés ali na dorsal, seja ele olhando para frente, quando eu for ensinar, quando eu for trabalhar exercícios que trabalhem a respiração lateral, eu vou ter problemas com esse aluno, pode ter certeza. Esse aluno, na hora da respiração, ele vai diagonalizar, ele vai fazer frontal, ele vai descolar a orelhinha da água. Então, esses detalhes iniciais a gente às vezes deixa passar batido. Então, entendam, galera, olha só. Deslize ventral para o dorsal, o aluno tende a levantar a cabeça.
deslize dorsal para o ventral, o aluno tende também a levantar a cabeça olhando para frente. Se nós não corrigirmos esses alunos iniciais durante esse processo inicial de ganho de habilidades aquáticas, o aluno vai entrar no processo de aprendizado de aprendizagem da respiração lateral cheio de vício. Com a orelha, ó, ao invés dele fazer um giro bacana de tronco, mantendo parte do rosto na água, ele vai diagonalizar isso aí, porque ele aprendeu a levantar a cabeça no início do processo de aprendizagem dos deslizes. Então uma coisa está ramificada a outra, galera. Por que meu aluno respira errado? Pera aí, o meu aluno sabe nadar o crawl, tá lá bonitinho, só que a respiração dele é toda cagada. Vou pegar agora um aluno que sabe girar braço, bate perna, flutua legal, quadril bacana, faz virada, só que na hora de respirar esse aluno respira na diagonal. Opa, vamos lá. Será que não é válido eu fazer um exercício de rotação, né? Para ele entender que o corpo dele tem que fazer uma rotação, o tronco dele faz uma rotação, não tem necessidade. Lembra o seguinte, cabeça fora d'água é peso. Tudo que está fora d'água é peso, galera. Então, se eu estou tirando demais a minha cabeça da água, quem vai sustentar esse peso? As pernas. As pernas, tá? Vão ser responsáveis ali por estar sustentando. Por isso que quadril de aluno afunda. Por isso que pernada não sai da água de aluno. Por quê? Porque às vezes é um detalhe que está lá na frente. É um detalhe da cabeça. Se a cabeça estiver mais deitada, automaticamente o corpo tende a subir mais, o quadril e as pernas. Se a cabeça está mais fora d'água, o quadril tende a afundar mais. Beleza? Então, galera, prestem atenção nessa questão, tá? Essa é a minha sequência pedagógica. Era isso que eu queria falar hoje. Falamos, então, sobre os reais motivos dos alunos aprenderem a querer nadar, quais são os motivos, tá? A partir do momento que a gente entende o motivo, a gente tenta esclarecer as dúvidas desse aluno e a gente tenta entender as suas limitações. Então, olha a sequência, ó. Eu vou entender esse aluno, desculpa, galera. Eu vou escutar os motivos desse aluno, eu vou esclarecer dúvidas, na sequência eu vou tentar entender, os medos e as limitações, tá certo? A partir do momento que eu entendo os medos e as limitações desse aluno, eu começo a trabalhar de uma maneira mais completa. Por quê? Porque eu vou saber o que eu vou trabalhar com esse aluno. Eu não vou trabalhar de uma maneira generalizada. E além do mais, se eu quero esse aluno como personal, ele vai sacar que eu sou uma pessoa que humanizou. Eu estou tratando ele como um ser humano que ele é, e não como o aluno da matrícula 1050. Eu estou tratando ele como o senhor José, o senhor João, tá certo? Então, humanizar o aluno, tá certo? Humanizar o aluno, tá? E isso, galera, é um desafio para o professor. Não ensinam na faculdade a gente ser empático. Não ensinam na faculdade a gente a nos gerirmos como empresa, tá? E como não tem matéria na faculdade de relacionamento interpessoal, de marketing digital. É muito difícil de ser encontrado esse tipo de coisa. Então a gente tem que aprender na relação, aprender na vida real. Então é isso que eu falo. Eu gosto de trabalhar com a questão da empatia, eu gosto de trabalhar com os meus alunos entendendo os motivos e as dores, para a partir do momento eu tentar trazer aquele aluno e criar um vínculo com aquele aluno concreto, seja na academia, seja num personal. Beleza? Galera, ó, quem quiser perguntar, vou deixar aí um minutinho para quem quiser fazer pergunta. Se não tiver pergunta, eu vou dar o boa noite, mas vou esperar um minutinho aí. Beleza? Essa semana talvez eu faça uma live com um convidado, tá? Um professor aqui de Brasília. Quem não é de Brasília, eu sou de Brasília, tá? Meu nome é Kenison. Gosto do que faço, trabalho com natação há 15 anos também. Belezinha, galera? Então, vou deixar a live salva aqui, se aparecer essa opção pra mim, tá certo? E hoje falamos sobre o início do adulto na natação. Se vocês acharem válido, quando eu terminar de salvar, vai ficar no meu feed lá. Encaminhem essa live, galera, para professores amigos de vocês. Belezinha? Então, deixa aqui meu abraço, meu cheiro para vocês e